Vamos lá. Interrogatório do senhor Diogo Silva de Souza. Bom dia mais uma vez, senhor Diogo. Bom dia. Senhor Bom Diogo, dia. qual a sua idade? Minha idade é 30 anos. O senhor é casado, é solteiro, tem união estável? Não sou, não sou casado no papel, mas Convive com a Edilene, convivo né? com ela. É união estável. O senhor tem filhos? Tenho 4. Qual a idade dos filhos? A Sara, que tem 18, a Uhum. Camila, que tem 16, já faz 17, e tem o João Guilherme, de 15, e tem a Ayla Nicole, de 12. Certo. Todos moram com o senhor? Todos moram lá em casa. Certo. O senhor estudou? Estudou até qual série? Estudei até a 6ª série. No fundamental, né? O senhor trabalha? Trabalha com o quê? Trabalho de mecânico, e quando eu não trabalhava de mecânico, trabalhava na reciclagem. Certo. Como mecânico, o senhor é contratado de alguma oficina ou faz bico, diária? Como é que é? Faço, eu sou contratado em oficina e faço o bico também para mim, Uhum. E é mecânico o quê? De automóvel, de moto? de automóvel. Certo. Entendi. E aí o senhor consegue fazer quanto dinheiro por mês, mais ou menos? 2.800. Certo. Recebe algum benefício do Não, governo? senhor. A senhora Edilene recebe algum benefício? Recebe. Ela recebe o quê? O Bolsa Família. Entendi. É, O senhor já respondeu algum outro processo criminal anteriormente? Não, senhor. Tá, tudo bem. O senhor tem o direito de ficar em silêncio, e ficar em silêncio não tem nenhum prejuízo para a sua defesa. Por outro lado, o interrogatório é um momento que o senhor pode explicar esses fatos aqui de que o senhor é acusado, se o senhor quiser. O senhor quer me responder ou quer ficar em silêncio? Responder. Certo. Vou fazer um resumo aqui da acusação, tá? Certo. Para o senhor ter ideia aqui do que o senhor está sendo acusado. O senhor é acusado de, no dia 25 de junho de 2021, por volta de 7h10 da noite, aqui na QN12C, conjunto 3, próximo à quadra de esportes, Riacho Fundo 2, que o senhor teria efetuado 3 disparos de arma de fogo contra o Robson Aleph Santos Ramos. Atingiu as costas, região do ombro e parte de trás do joelho. Diz aqui a acusação que o senhor tinha uma arma de fogo, encontrou com Robson na rua, se aproximou dele sem serviço com arma de fogo e quando a vítima estava de costas, efetuou os disparos contra o Robson. Robson foi atingido, como eu disse, nas costas, ombro e parte de trás do joelho e morreu no local do crime. Esse aqui, segundo aqui a acusação, diz que o motivo teria sido porque o Robson teria enviado mensagem para a Sara, que era a sua enteada, né, sua filha, e o senhor não teria gostado da maneira, né, que ele cumprimentou a Sara. Tá? E é isso, é acusado desse crime aqui do homicídio, da morte do Robson. Essa acusação é verdadeira, não é verdadeira? Qual que é a sua versão para esses fatos aqui, senhor Diogo? Essa versão foi assim. Conta aí o que que aconteceu nesse dia, me conta direitinho. Nesse dia Para do mim não, ato, para os jurados que são eles que vão nesse dia do julgar. ato, Ah, no dia do ato, no dia dos fatos. aí eu chamei, ele me chamou para Uhum. conversar e ele tava ele tava alterado. Tá, deixa eu voltar um pouquinho antes. Nesse dia o senhor estava vindo da onde? Eu tava vindo do HUB. Fui buscar Uhum. minha esposa, que ela tinha saído de alta, que Entendi. ela tinha feito cirurgia. Aí o senhor foi levá-la até onde? A casa da sua sogra? Que é de frente à quadra, Que é de de frente à frente. quadra. Tá, aí ela entrou e o senhor ficou lá de fora, o senhor entrou também? Como é que foi? Não, ele entrou e ficou, que eu fiquei esperando para nós ir. Aham, o senhor Para não nós, entrou lá na casa da não, sua para sogra? nós ir embora. Aí ele veio, tipo, da casa da mãe da Adriana. Uhum, Ele veio de lá já falando que quem mandasse era ele, isso e aquilo, e já foi falando para mim que eu não ia passar daquele dia, que era entendi. naquele dia, ou se não for, era naquele dia que eu ia
Aí eu já tinha ido embora, né? Dali Uhum. por causa dele. O senhor não estava mais morando no Riacho Fundo nessa Não época? estava morando no Riacho Fundo porque nós já tínhamos discutido, Uhum. tipo verbal, só Sim. com nós já tínhamos discutido. Aí ele já tinha botado eu e me ameaçou, já foi em casa armado Aham. Ele tinha ido lá na tua casa aqui ou lá no no, Riacho no, Re- Fundo no, quando eu no morava. Ingá? Aí eu fui aonde é que eu peguei minha esposa Aham. estava doente, peguei minha esposa, ela falou para mim, vamos morar lá, nós comprou um lote. Aí nós estamos até pagando as prestações, nós fomos morar lá. Aham. Aí nós moramos lá, aí ele me ameaçou, nós fomos, se mudemos para lá. Sim, tudo para não ter o confronto, É, para para mim ter. não ter o confronto com ele. Aí eu já tinha falado, já tinha conversado com ele normalmente. Entendi. Aí ele foi atrás de mim, lá onde é que eu estava construindo, lá no lote. Uhum. Estava construindo uma casa lá, ele foi lá atrás de mim, Lá no Jardim lá Ingá. no Jardim Gá. Aí eu corri dele. Entendi. Aí eu corri, mas nessa época eu não estava armado. Entendi. E foi nessa época aí que aconteceu esse negócio do disparo que você já Não, mencionou? não, ele já estava armado, eu não estava. Sim. Aí Mas ele tentou alguma vez te matar? tentou. Na minha casa no Riacho Fundo, ele foi uma vez. Eu abandonei meus filhos com minha sogra, Uhum. abandonei, fiquei só com minha esposa, que minha esposa é doente. Fiquei só com a minha esposa mesmo, e eu cuidava dela e era só eu e ela na casa da minha mãe enquanto nós construía a nossa casa. Entendi. Aí Tá, beleza. Aí teve já essa vez que ele tinha tentado te matar, então. foi Aqui no Riacho, né? no Riacho, aí eu fui pro Goiás, pro Jardim Gá. Entendi. Ele foi duas vezes na porta da minha casa. E tudo isso por causa que o senhor chamou a atenção dele por causa dessa Foi mensagem? porque eu chamei e aí ele falou que ele falou que ele era tarado, isso e aquilo, entendeu? Tipo, supôs uns nomes que eu não falei com ele, ele falou isso, aí ele queria me matar de todo jeito. Certo. Aí, E alguma vez vocês chegaram a brigar, trocar soco, essas não, coisas? senhor, Tá. E aí, depois dessa ameaça, o senhor comprou uma arma para se defender? verdade. Eu comprei uma arma no Pedregal, na Aham. feira do Pedregal, por R$ 3.500, que era o dinheiro de eu construir minha casa. Sim, Aí eu comprei essa arma. E, pô, eu só comprei porque eu tinha medo dele. entendi. E Não, era um revólver ou era uma era um pistola? revólver. Eu entreguei, aí Sim. eu fiquei 2 anos e 7 meses foragido, trabalhando. Uhum. Trabalhei esses 2 anos e 7 meses, fui pego lá onde, no meu serviço, Lá no Ingá? lá no Jardim Gá, que eu trabalhava lá depois que aconteceu o ocorrido. Entendi. Aí passei 2 anos e 7 meses foragido, não usei essa arma por nada. Eu cavei um buraco, guardei ela e não usei, não tirei, porque aí no dia que eu pensei que eu ia se apresentar, eu tive uma advogada que comeu só o meu dinheiro para me apresentar, ela não me apresentou. Uhum. Aí foi por isso que eu fiquei foragido, porque eu queria resolver de melhor forma, Entendi. porque eu não queria ficar foragido. Tá, e no dia lá dos fatos mesmo, aí o senhor estava lá no carro esperando a Edilene, e aí o que que aconteceu? Aí ele veio direto da Hum, casa da mãe da Adriana, sim, que fica de trás da casa da minha fica sogra. perto lá. É. Aham, Aí ele veio, me chamou, aí me chamando para. Ele já tava tipo alterado, drogado. sim, Aí ele fez emissão, aí eu tava. O carro tava perto da quadra, perto do meio-fio, que é sim. quadra, a quadra e a casa da minha, tudo na frente, tudo Tudo perto. do lado. Aí ele pegou, fez a emissão de sacar a arma. Ele botou a mão na Foi, cintura? botou a mão na cintura, foi onde é que eu puxei. Onde é que eu puxei, eu disparei Aham. contra ele. Mas aí ele ficou parado, ele correu, como é que foi? Aí não, aí ele ficou, ele puxou, quando ele virou assim, que ele puxou, já tinha dado os dois disparos. Uhum. Tinha dado dois disparos nele. Aí pegou, o senhor viu onde pegou nesse momento? Não, senhor, porque eu tava apavorado, eu não via onde é que pegou. Eu não Entendi. tinha noção. E Eu aí, não tenho noção dessas coisas. ele estava sozinho, ele estava com alguém? Tava ele mais dois. Ele vieram os três na sua direção. Foi. E nessa hora que deu o disparo,
Todo mundo saiu correndo. Foi verdade. Entendi. E, e aí e essa arma que ele tava, o senhor chegou a ver? Ele chegou a sacar uma arma? Eu não vi no momento, mas alguém que estava com ele, eu não sei porque eu fui, né? Eu saí do local. Aham, o senhor pegou o carro e saiu. Foi, na mesma hora eu saí do local e saí. Uhum. E alguém te falou que o senhor falou? Ele pegou essa arma, que ele estava armado? O que que foi? Pô, os pessoal comenta, né? Aham. Mas eu não presenciei que eles pegaram, Sim, é porque o senhor saiu, né? é porque eu saí, mas ele estava armado. Entendi. E tinha Ele- muita gente lá na quadra de esporte nessa hora ou Sim, não? senhor, tinha muita gente. E aí, por causa do barulho dos tiros, o pessoal saiu correndo também ou o pessoal ficou Correr, assustado, parado? o pessoal correram. Entendi. É, e aí, depois desses tiros, o senhor foi embora para onde? Fui embora pro Jardim Gar, Entendi, para onde é que eu já morava. entendi. O senhor conhecia essas pessoas que estavam com o Robson no dia ou não? Não, senhor, porque eles usavam droga, né? Eu não tenho envolvimento nenhum com droga. Uhum. Certo. Então, assim, vocês nem chegaram a conversar. Ele já chegou, na hora que você chegou, ele Não, vindo. converseu. Ele tentou conversar, "Ei, agora vai, é agora ou nada." Ele falou para mim de jeito, não, Aham, resolver de qualquer... todo jeito, de hoje você não passa, isso e aquilo. Aí fez a menção de sacar a arma, entendi. foi aonde é que aconteceu. Aí mas o senhor estava dentro do carro ou estava fora do carro? Eu tava fora do carro, mas a porta já tava aberta, aí eu Entendi. atirei, tipo, sem... Atirou, entrou no carro e saiu. Foi, Entendi. Então o senhor acredita que atirou para não morrer? foi, certo. E o senhor sobre essas mensagens, essa briga começou por causa da mensagem? Certo, foi. O senhor chegou a ver essa mensagem? Como é que foi? Cheguei a ver as mensagens e eu cheguei a pedir para ele parar, porque tinha 27 anos. Uhum. Aí eu cheguei, E a Sara conversei, tinha 13, tinha 14. 13 anos, ela tinha 13 e uns meses, não tinha nem 14 anos ainda. E para aquelas pessoas que sabem que quem é um filho, para quem é uma filha, ia tirar uma satisfação, ia procurar para não pedir. Aí foi aonde é que ele queria, ele me ameaçou, ele falou que não estava, isso e aquilo, eu mostrei para ele, ele falou, e é o que você quiser e vai ser de jeito. Aí eu fui embora Entendi. quando teve o acontecido. Tá. Aí depois, quando o senhor foi se apresentar para a polícia, o senhor entregou a arma. Entreguei a arma do crime. Entendi. Ela estava guardada, esse tempo não foi usada para nada, estava enterrada. Entendi. Você teve contato com os familiares do Robson depois disso? Não, senhor, com nenhum parente deles. Entendi. Só um pouquinho aqui, eu já estou encerrando. O senhor teve contato com o Ebert? Não, senhor. Entendi. O Ebert é irmão do Robson, né? É, eu tinha contato com eles quando, na época, que nós era tudo colado. Nós era tudo. Sim, Ele morou na minha casa, o Ebert morou na minha casa por muito tempo também. entendi. Tá bom. Aí não teve, nunca mais teve contato com o Nunca Ebert. mais teve contato com ele depois do ocorrido, nunca mais nós teve contato. Tá bom. Eu não tenho mais perguntas. O doutor Márcio, promotor de justiça, tem perguntas? Doutora Verônica, pela defesa, tem perguntas? É, bom dia, Diogo. Bom dia. Diogo, quanto tempo perdurou essa desavença entre vocês dois? Durante uns 2 meses. E aí, porque aqui no processo fala que quando você foi ouvido em outras oportunidades, você não admitiu que seria por essas mensagens. Você falou que sempre foi uma questão de um jogo de futebol. Esclarece para a gente aqui, para a gente poder entender o porquê que você não
não disse nas oportunidades em que você foi ouvido? Como é que foi? Certo, eu falei isso mesmo, porque eu queria preservar minha esposa, porque minha esposa estava muito doente e ela estava querendo se matar. Foi por isso que eu fui pro Ingá, mas ela entrou em depressão, ela abandonou meus filhos tudo, e só quem cuidou dela foi eu. Os parentes dela, nenhum cuidou dela, e só quem estava do lado dela, só eu e Deus. E aí você não falou sobre as mensagens, então Não falei para preservar a saúde da minha esposa. entendi. Mas aí esse atrito entre vocês, quando você foi falar com ele, era um jogo de futebol para a gente poder Era, ou nós tinha eu tava jogando futebol, mas não foi só a discussão que foi na quadra, mas não foi modo de jogo de futebol. Foi modo isso ocorrido. e aí você foi falar para ele parar e ele admitiu que estava mandando, como é que... Admitiu. Aí ele falou para mim que era o que eu quiser e eu não ia passar daquela noite. Não, isso aí é no dia, eu tô falando antes. Quando você foi falar com ele das mensagens, ele admitiu que estava mandando mensagem ou ele negou? Ele não negou. Ele admitiu que estava mandando mensagem, mas que cada um resolvesse sua vida do jeito, da maneira, do jeito que querer. Tá. E a partir disso vocês começaram, ele achou que você estava xingando ele, que você falou aqui, Aí, ó, aí ele que ele pensou que eu colocou coisas que você não tinha dito. coisa que Você eu não tinha dito, ele falou bem assim que ele era tarado, que era isso e aquilo, ele botou palavra na minha boca para dessas palavras, né? Aí eu, depois disso, desse ocorrido que teve dessa conversa, ele chegou em mim e queria. Eu morei lá no Riacho Fundo, 14 anos. Eu morei lá. já teve alguma desavença com outra Nunca, com pessoa? ninguém, com ninguém. Eu morei 14 anos lá. Ele chegou 2 meses, ele botou eu para ir embora de lá. Os vizinhos, todo mundo era tudo gente boa, não tem o que falar. Entendi. E quando você foi lá para esse local, para esse lote que vocês, né, compraram, Aí eu fui pro lote que nós comprou, nós tava construindo uma base. Ele chegou lá, ele e o primo dele. Ele chegou, se eu já tinha saído do Riacho Fundo, ele foi para lá para me pegar. Aí o lote baldio é atrás também, e lá em casa é de esquina. Eu saí correndo por trás, que ele foi lá em casa para me matar. e sempre que quando ele te via, ele vinha com intimidações. Verdade, toda vez que ele vinha, ele não podia me ver. Ele não podia me ver. Só para ficar claro aqui, se essa arma você adquiriu por isso. Por isso, essa arma eu adquiri por isso. E depois que aconteceu esse ocorrido, não foi usada para nada. Quanto tempo você guardou essa arma para apresentar para a polícia? Eu guardei essa arma até eu ir preso, eu guardei ela enterrada. 2 anos e 7 meses. Você falou que tinha conseguido uma advogada para poder Foi. resolver sua vida. Tinha conseguido uma advogada, mas ela era do Goiás. Ela comeu dinheiro, eu trabalhando para me pagar ela, ela comeu o dinheiro. Aí, no dia que era para me apresentar, tipo, no outro dia ou no dia antes, ela falou que não dava certo, isso e aquilo. Aí, continuou desse jeito. E até hoje, ela não fez nada e pegou meu dinheiro, nada, Tá, nada, então, nada. assim, né, o motivo de fazer essa pergunta não é nem a questão da profissional, é que você sempre quis resolver essa situação. Sempre Cris tá na disposição para me resolver, Assim como hoje você está respondendo em assim liberdade, como hoje. você veio para poder. Eu vim para me resolver a minha vida, que eu tenho minha família, tenho meus filhos, e eles dependem muito de mim. Não só ele, minha esposa que depende, que é doente, meus filhos, tudo depende de mim, nenhum trabalha. Eles tudo depende de mim. E aí é igual você está falando, a Edilene, então, ainda continua o tratamento dela. Ainda continua o tratamento dela de rim. Ela bota catretas nos rins. E ela não pode trabalhar. E ela não trabalha. Eu ajudo ela com as coisas dentro de casa, e ela compra
as coisinhas também pelo Bolsa Família, mas nós não temos uma renda específica. Entendi. Tem algo mais, Diogo, que você queira, assim, esclarecer para poder em sua defesa? É, eu vim aqui, né, para mim, porque se não fosse para mim não estar aqui, eu vim para me resolver a minha vida, para me cuidar da minha família, dos meus filhos. Eu vim resolver a minha vida. E aí tá no critério de vocês. Minha família e meus filhos. E a minha causa tá no critério de vocês. Seja a vontade de Deus. Antes desse fato, você falou que nunca teve nenhum envolvimento e nem depois, em nenhum fato, delegacia, crime. Não, nunca tive. Nunca. Em algum momento, assim, Nu- você nu- teve um processo que Nunca você, tive processo nenhum, nada, só você não isso. respondeu. Tá bom. Obrigada. Obrigado, doutora. Senhoras e senhores jurados, têm perguntas? Tem uma pergunta, oficial de justiça, por favor. Senhor Diogo, vamos lá, tem uma pergunta aqui para o senhor. O senhor falou que tinha sido ameaçado e que o Robson chegou até a mostrar a arma para o senhor aqui no Riacho Fundo, não foi? Depois foi atrás do senhor também lá no Ingá, no Jardim Ingá. Nessa época o senhor não pensou em registrar uma ocorrência na polícia? O senhor chegou a registrar a ocorrência na polícia? O que que aconteceu? Eu não registrei a ocorrência porque eu estava muito ocupado com a minha esposa. Eu ocorria muito no hospital com ela. Como se diz, era só eu e ela. Tipo, era muita família, mas só era eu e ela. E Uhum, até hoje, né? É só eu, ela e meus filhos. entendi. Aí, por falta de tempo, o senhor não foi lá na, Foi. na delegacia. Foi. Aí eu se mudei, né? Como eu se mudei, eu já não queria mais. Contato, É, entendi. Mas aí, quando é que foi? Tá, ele te ameaçou aqui no Riacho Fundo, não foi? foi.
Aí né, depois que ele te ameaçou aqui no Riacho Fundo, foi que o senhor resolveu ir lá pro Jardim Gá. Foi? Certo? Tá. Aí nessa época não deu para fazer a ocorrência. Não. Eu vivia a maioria no hospital com a minha esposa. Tá. E aí, depois que o senhor estava lá no Jardim Gá, que o senhor então comprou a arma lá no Pedregal. Certo? Pedregal é Novo Gama, né? Aham. Tá. Então, foi a aquisição da arma aconteceu depois das ameaças dele aqui, né? Certo. Tá, tá bom. Mais alguma pergunta? Jurado número 1? Não? Ok. Finalizado, interrogatório. São 12h10. Faremos a suspensão aqui para o. Obrigado. Oitiva do senhor John Lennon da Silva Souza. Bom dia, senhor John. Bom dia. Senhor John, senhor é irmão do Diogo? Sim, senhor. Tá. Então, por ser irmão do Diogo, sem compromisso legal, mas o senhor tem o dever ético aqui de ajudar a justiça e responder as perguntas de acordo com a verdade, tá bom? Beleza. Vamos lá. Feitas essas perguntas e tal. Muito bem. O senhor conhecia o Robson? Conheci. O Robson, ele era parente de vocês também? Não, parente da esposa dele. Parente da esposa do Diogo. É, Tá. Ele era primo da esposa do Diogo, é. né? O senhor tinha proximidade com ele? Era teu amigo ou Não não? tinha muita amizade com ele, não. Certo. E o Diogo tinha amizade com ele? Hã? O Diogo tinha amizade com o Robson? Conversava assim, mas não. Também não eram muito brother, assim, muito chegado. Entendi. E eles tiveram uma briga? Hã? O Diogo e o Robson tiveram uma briga, um problema? Sei não. O senhor não sabe? Tá. É, Alguma vez o senhor ficou sabendo assim deles terem saído no braço, brigado, ou então sacado a arma um contra o outro, do Robson ter dado disparo de arma de fogo contra o Diogo? Isso ficou Eu fiquei sabendo. sabendo disso. Tá. Como é que foi isso aí? Hã? Como é que foi que aconteceu Eu isso fiquei daí? sabendo que o Robson tinha dado uns disparos de arma de fogo no meu irmão. Contra o Diogo. Foi. Mas sabe onde foi? Em qual cidade? Se foi Não sei se aqui? foi no Jardim Gal ou se foi no Riacho. Entendi. Quem te contou esse negócio? Quem me contou foi gente familiar. Foi a Edilene? Hã? Foi a Edilene que te contou? Eu esqueci o nome. Edilene é a companheira do Diogo. Foi ela que te contou que o Robson tinha dado uns disparos contra o Diogo ou foi o próprio Diogo? Hã? Foi a Edilene ou outra pessoa ou o próprio Foi Diogo? outra pessoa. E o senhor era próximo do Diogo? Quê? Vocês tinham contato direto? Como é que era? Não, morava perto. Morava perto, mas não estavam juntos assim, final de semana, conversavam? Como é que era? Conversava. Hã? Ficavam juntos finais de semana? Aham. E o Diogo não te contou nada dessa treta com o Robson, Não. desse dia que ele recebeu os disparos? Tá. E o senhor ficou sabendo assim que o Robson teria mandado umas mensagens para a Sara? O senhor ficou sabendo disso? Umas Não, mensagens? senhor. Ficou sabendo? Não. Não? Tem que falar porque os jurados ali eles não estavam no dia, né, da outra Tô audiência vendo. e tem que ter. Nós estamos gravando aqui áudio e vídeo, o senhor tem que falar para sair Sim, para senhor. gravar. O senhor não ficou sabendo então das mensagens? Não. Tá. O senhor tem algum outro conhecimento de alguma outra briga, desentendimento entre Diogo e Robson? Oi? O senhor ficou sabendo de algum outro desentendimento entre o Diogo e o Robson, sem ser esse dos tiros? Não. O senhor ficou sabendo da morte do Robson? Fiquei. Como é que o senhor ficou sabendo da morte do Robson? Fiquei sabendo por celular, porque eu trabalhava lá morava no Jardim Gal. Trabalhava lá, Aham. aí eu fiquei sabendo da notícia. Ah, o senhor estava no Jardim Gás. Aham. Sim, senhor.
E quem foi que te deu a notícia? Familiares. E o que os familiares te disseram? Falaram que tinha acontecido o homicídio. Aham, Aí eu não sabia, né? Eu tava trabalhando, né? entendi. Falaram ó, quem é que fez, que matou o Robson ou não? Falaram. Foi o que eles disseram? Falaram que tinha sido o Diogo, mas eu não tenho certeza porque eu não sabia. Tava trabalhando, né? Sim, o senhor não estava lá na hora, Eu né? tava na hora do crime. Entendi. E nessa época o Diogo também estava morando no Jardim Gá ou estava morando aqui no Riacho? Tava morando no Jardim Gama, nós. Entendi. A sogra do Diogo é que morava aqui no Riacho Fundo? Sim, senhor. Entendi. E o senhor teve contato com o Diogo depois da morte do Robson? Não, senhor. Aí perderam contato. Mesmo final de semana, Nem telefone. final de semana, nem nada. É mesmo, desde 2021 vocês não têm contato nenhum. Não. Aniversário, final de semana, Natal. Não, senhor. Entendi. O senhor prestou depoimento lá na delegacia? Sim, senhor. Lá na delegacia perguntaram lá para o senhor sobre esses disparos Perguntaram. do Robson contra o Diogo? Perguntou. Uhum. Tá bom. Eu não tenho mais perguntas. Doutora Verônica tem perguntas pela defesa. Bom dia, John Lennon. Bom Eu só dia. queria saber se você, apesar que já foi perguntado, se você teve conhecimento motivo dessa desavença entre o Diogo e o Robson. Se alguém falou por que que seria, se você ficou sabendo. Não? Eu não tenho mais perguntas, Excelência. Tá. Obrigado, doutor Márcio, promotor de justiça. Senhores e senhoras jurados. Ok, finalizado o depoimento do senhor John Lennon. Obrigado. Doutora, quer conversar em reservado com o Diogo? Obrigado. Oitiva da senhora Adriana Belo da Conceição. Bom dia, senhora Adriana, mais uma vez. Senhora Adriana, a senhora sabe do que se trata esse caso aqui? Sim, Certo. A senhora é ex-companheira da vítima, não é isso? Do certo, Robson, não é isso? certo. Certo. A senhora pode mexer aí no microfone, ele é móvel para ficar mais confortável para a senhora. Certo, então, em razão da senhora ser ex-companheira do Robson, o depoimento da senhora será sem compromisso legal, mas a senhora tem um dever ético aqui de ajudar a justiça e responder de acordo com a verdade, tá bom? Viu? Fique tranquilo, se a senhora precisar, já peço até lá para o Cláudio Josafá trazer uma água aqui para a senhora Adriana. A senhora já me disse aqui que sabe do que se trata esse caso, né? É, como é que a senhora conheceu o Robson? Como é que foi o início da relação afetiva da senhora com ele? Como é que foi? É porque o Robson ele não morava aqui em Brasília, né? Uhum, Na época que eu conheci ele. Ele tinha vindo de Santa Catarina pra cá, pra Brasília. certo. Aí quando eu conheci ele, foi um pouco tempo também, assim. Tempo de relacionamento, durante 2 meses. Uhum, Nós ficou junto, entendeu? certo. E a senhora já conhecia também o seu Diogo? Lá na quadra onde a gente mora, todo mundo se conhece. Uhum, Mas, tipo assim, a convivência de estar todo mundo junto assim, não é muita convivência, mas cada casa no seu canto. Sua individualidade, entendeu? entendi. E o Diogo era parente da senhora ou do Robson? Não, a esposa dele é que é parente do Robson, né? Prima dele. Entendi. Então, a esposa do Diogo, que era parente do Robson, né? Certo. Isso, certo. E sobre o dia desse episódio, né?
A senhora se lembra? Eu peço para a senhora ficar à vontade, para a senhora relatar o que que a senhora se lembra desse dia, como é que a senhora foi comunicada, o que que aconteceu, como é que foi, senhora? Nesse dia do ato, eu estava trabalhando no restaurante. Uhum, Aí, quando eu cheguei do serviço, eu passo na casa da minha mãe sempre para pegar meus meninos, sim. para ir para minha casa, né? Aí de lá, nesse dia, foi eu e o Robson para casa com os meninos. Aí, como eu tinha chegado cansado, tinha que colocar comida no fogo, aquela coisa normal de mulher, né? Cuidar de menino, marido, essas Uhum. coisas. Aí eu fui fazer essas obrigações. Aí o Robson disse que ia na casa da minha mãe para resolver umas coisas que eles que tinham que resolver. Aí pensar que não, tempo que ele saiu, só chega minha sobrinha lá em casa dando uma notícia que tinha acontecido esse ato com ele, entendeu? Quem foi que deu a notícia para a A minha senhora? sobrinha, Tamires. E era que horas, mais ou menos, da... Eu não lembro, eu sei que pelo tempo já assim, já era noite. Pelo horário que a senhora tinha chegado do trabalho e Exato. tal. E depois que a senhora tomou ciência, o que que a senhora fez? Não, porque teve polícia, teve tudo, né? Aham. Nesse dia do ocorrido. Aí chegou a menina, a enteada dele, falando que tinha sido o Diogo que tinha feito o ato. E de lá pra cá, a única coisa que aconteceu foi que eu vim mais o irmão dele para poder negociar na delegacia, né? Aí Uhum. foi esses casos que aconteceu. E eles já tinham algum tipo de desentendimento anterior? Eu digo eles, o Diogo e o Robson. Assim, que eu me lembro, ele não tinha tanta intriga e nem tanta briga, mas eu sei que teve uma vez que teve uma discussão, né? Por causa da menina, que é a Sara, E a né? Sara, quem é a Sara? É a enteada dele. A enteada do Robson. Sim. Tá? Eu faço essas perguntas para a senhora, às vezes pode parecer um pouco já redundante, né? Ah, Mas é porque os jurados ainda não ouviram. Aí eu preciso ser repetitivo às vezes, tá bom? Conto com a compreensão da senhora. Então a Sara era a filha, a enteada do Robson, não, a enteada do Diogo. do Diogo, certo? E o que que foi esse problema que envolvia a Sara? Eu não sei, porque na época que eu me recordo assim, diz que o Diogo tinha pegado coisas do Robson conversando com a menina, e a menina era de menor na época, né? Então, assim, começou por aí, tipo, aí ficava um, ameaçava o outro, né? Começava aquela briguinha dos dois, aí um começava a ameaçar o outro. Ah, então teve Teve, aspas, uma treta aí entre eles com essas ameaças. sim, É um pro outro. sim, um pro outro. Entendi. E a senhora chegou a presenciar alguma discussão ou briga deles dois? Não, porque geralmente que quando acontecia alguma coisa assim, sempre eu tava por fora das coisas que acontecia, né? Porque eu trabalhando, muitas das vezes passava mais tempo em serviço, quando eu vinha saber de alguma coisa, já era por alto assim, mas não era coisa assim que chegava a acontecer nada até vir óbito, alguma coisa assim, entendeu? Entendi. E a senhora falou aqui que foi por causa do que esse desentendimento possivelmente começou por causa da Sara, que é a enteada do Diogo, né? A senhora sabe, foi por causa de quê? Foi mensagem, foi conversa, o que foi? Eu acho que foi mensagem trocada pelo WhatsApp, Entre o Robson e o a Robson e a Sara? Sara. E a Aí senhora teve acesso a essas mensagens? não, porque na época o Robson sempre negou, né, essa situação. Mas em casa, assim, dizer que eu tenho certeza que eu vi, eu vou estar mentindo, porque eu nunca vi nada, Entendi. entendeu? A senhora já viu o Robson alguma vez com arma de fogo? O Robson. O seu ex-companheiro? Assim, que na época que ocorreu essas brigas assim, entre ele e o Diogo, Aham. na verdade, um já chegou a puxar pro outro, mas nunca chegou a acontecer nada. Um puxou a arma para o outro. Já, Eu já ia perguntar também se a senhora já tinha visto o Diogo com arma de fogo. Aí a senhora falou que ele já chegou a uma situação que eles. sim, até o Robson também na época já chegou a puxar também para ele. Uhum. É. Aí, tipo assim, ele puxou pro Diogo, aí, tipo, começou aquela ameaça,
Tipo assim, sendo eu, ou vai você, que eu não sei o que se passou nessa hora na cabeça dos dois, né? Que chegou a acontecer esse óbito. Entendi. Porque geralmente eles são tudo família, eles. Porque o Diogo é marido da prima dele. E Sim, era praticamente essa briga. familiar. Exatamente. E quem foi que contou para a senhora que o possível autor desses disparos foi o Diogo? Sim, a enteada dele, igual eu falei, a Camila. Camila, é a enteada do É, Robson agora, né? não, a enteada do Diogo. Também. É, Era outra enteada do Diogo. isso. Foi ela que teria Porque falado ele isso. tava a par dessa situação toda, né? Entendi. Mas eu digo assim, no dia que a senhora estava em casa, quem foi que bateu lá e Minha apreensão? sobrinha, Qual que é o nome dela? a Tamires. Tamires. É. Certo. A senhora sabe dizer se nessa época o Robson tinha algum carro? Se o Robson tinha carro? É. Não, E o Diogo tinha carro? o Diogo tinha. Qual que era o carro que o Diogo Eu tinha? não lembro, não, acho que era um Astra. E o pai dele tinha também carro? O Diogo, É o pai do Diogo, eu não me lembro. tá? A senhora viu algum carro no dia, ou alguém te relatou sobre a presença de um carro no dia da morte do Robson? É porque no dia do ocorrido teve muitos falatórios, mas nunca cheguei a concluir nada. Uhum. No dia que o Robson faleceu, a senhora esteve juntamente com ele? No dia que o Robson morreu, eu tava o quê? Se a senhora teve contato com ele, ficou com ele durante o dia, eu sei que a senhora falou que foi trabalhar, Tava, mas igual eu te falei, trabalhando. Aí quando eu sim, cheguei em casa, qual que foi o último contato que a senhora teve com o Robson? foi esse dia. Não, mas de manhã, na hora que o Não, café a da hora que eu manhã. cheguei, porque, tipo, eu Você saio. pegou em casa, ele tava. Não, assim, 6h30 eu saio para ir trabalhar. Uhum. Aí chego 3h30 do serviço. Sim. Aí do serviço eu não vou direto para casa, eu passo na casa da minha mãe para pegar meus filhos, entendeu? Aí Uhum. nesse dia ele desceu mais eu para casa. Entendi. Aí nós ficou um bom tempo lá em casa. Aí quando já foi umas 5h30 para 6 horas, foi o tempo que o Robson disse que tinha algo para resolver lá em cima. Que era perto da casa da minha... Ele foi até pra casa da minha mãe dizendo que ia resolver lá. É, falou que ia resolver um problema lá na casa da sua mãe, não foi? Isso. Aí chegando lá, eu só. Porque não foi 15 a 20 minutos que ele subiu pra lá, que ele foi resolver esse negócio na casa da minha mãe, que eu recebi a notícia dele. Entendi. E a senhora, depois do crime, né, depois da morte do Robson, a senhora teve algum contato com a Sara? Não, nenhum tipo de contato. Certo. Aí a senhora esteve na delegacia? Quem? Senhora. Sim, A senhora foi ouvida lá na delegacia? sim. Foi? E a senhora tomou os policiais deram algum tipo de informação para a senhora lá na delegacia? Não, porque eu não procurei mais saber mais nada a respeito dessa situação que tinha ocorrido. Uhum. Porque tem um mês também, eu tenho um menino que eu cuido em casa, ele tem problemas, né, de saúde. Tem um mês que ele saiu da UTI. Sim, A minha vida é corrida, é trabalhando e cuidando de filho. certo. Lá eu pergunto isso porque tem um depoimento aqui no processo que a senhora teria dito que o Diogo estava acompanhado de duas pessoas. Isso aconteceu mesmo? Não aconteceu? Não, A senhora não tem essa informação. não, porque foi conversa palhareira de Uhum. pessoas terceiras e segundas falando. Foram outras pessoas que eu falar, que a senhora ouviu dizer. Exato. Entendi. Muito bem. A quadra de esportes lá onde o Robson faleceu, era perto da sua casa? Da minha casa não, mas perto da casa da minha mãe. Perto da casa da sua mãe? Quanto Sim, dava para ir a pé? sim, é muito E, próximo à quadra. e normalmente ficava cheia lá a quadra? Geralmente lá fica mais cheio de criança, né? Que lá é Aham. uma quadra que tem bastante criança. À noite, os jovens, os adultos não vão lá jogar futebol, não? Não, porque nesse dia não tinha ninguém lá na quadra. Uhum. Não tinha ninguém por causa que quando eu cheguei lá, só tava só o Robson lá e a gente que foi ver a situação como ele tava lá, entendeu? Nesse dia do homicídio. Entendi. A senhora tomou ciência de alguma testemunha ocular que tenha visto lá? Não. Certo.
Ninguém chegou perto para dizer, a falar, não tinha ninguém perto, só falou que estava vazia, né? Sim, por causa que ninguém tem informação sobre nada. A única pessoa que estava lá de Uhum. fora lá foi as crianças, igual eu te falei. Que foi tanto que a enteada dele que falou, né, do homicídio que ele tinha cometido com o Robson. E isso eu não tava pá, mas a enteada dele que falou, entendeu? Uhum. Entendi. E nessa época do crime, o Diogo residia aqui no Distrito Federal ou aqui no Riacho Fundo? Não, não, que eu saiba, não. A senhora sabe onde é que ele estava residindo nessa época? O povo dizia que ele tava pro lado do Goiás na época, né? Uhum. Mas aparentemente de lá pra cá a gente não teve contato em nada. Entendi. Atualmente a senhora tem algum tipo de contato com o Diogo ou com a companheira dele? Não, A companheira dele é a Edilene, não é isso? isso. Nenhum tipo de contato. Entendi. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma pergunta aqui. Tá bom, não tem mais perguntas. Doutor Márcio, promotor de justiça, tem perguntas? Sem pergunta. Obrigado, Tomás. Doutora Verônica, pela defesa. Bom dia, Adriana. Bom Tudo dia. bem? Adriana, você se relacionou com o Robson, né? Durante quanto tempo? Durante 2 meses. 2 meses. Você conheceu ele através de quem? Através do Ebert, que ele era meu cunhado. Ele era irmão do meu cunhado. Entendi. Nesse período de 2 meses aí que você conviveu com ele, como é que era assim o Robson? Ele tinha um temperamento, ele era uma pessoa tranquila, não era? Como ele seria? Assim, comigo ele era bem tranquilo e com meus filhos também, né? Então, assim, não tem como você, em 2 meses, conhecer especificamente uma pessoa. Em 2 meses, você não tem como. Você mora 10 anos com uma pessoa, você não conhece a pessoa ainda. Entendi. E você explicou aqui, né, que ele era primo da Edilene, que é a companheira do Diogo, né? Isso. E aí você conhece a Edilene há quanto tempo? A Edilene, eu conheço ela desde o início que a gente ganhou as casinhas, que ali é um negócio de casas que foi do governo. Desde o início que a gente ganhou, todo mundo se conhece. Tá. E nesse período ela já morava com o Diogo ou não tinha relacionamento com o Diogo quando você conheceu a Edilene? Ela já morava com ele, já. Já morava com ele, né? Uhum. E como é que era o Diogo, assim? Se você conheceu, se você chegou a ouvir dizer como ele seria? Sim, eu cheguei a conhecer o Diogo e a Edilene. Eles nunca foram agressivos, não, nunca teve como é que fala? Assim, eu nunca presenciei coisas assim que eu possa dizer que não seja de fato. Tá. Então, como é que era o Diogo? Assim, ele trabalhava, como é que ele era? Porque a convivência ele tinha na casa dele. Eu tinha convivência na minha casa. Então não tem como eu te falar uma coisa que eu não sei o que se passa na casa dele. Não, quero saber assim, se você tem notícias que ele trabalhava, desde quando você o conheceu. Essa informação assim é bem específica, né? Porque eu te falo que eu não sei se ele, assim, ele é de trabalho, mas a mulher dele eu falo pra você que é uma mulher muito guerreira, trabalha. Os dois sempre lutou junto, né, pra ter as coisas. Tá. E a Edilene, nesse período aí que teve né, essa morte, ela era uma pessoa que se ela estava passando por algum problema de saúde, se você tinha conhecimento. Sim, ela estava passando problema de saúde, tinha feito uma cirurgia nesse dia do ocorrido. Entendi. É, você falou que não tem como dizer se o Diogo seria uma pessoa calma ou se tinha um temperamento mais agressivo. Assim, desde o começo que eu conheci ele e a Edilene, desde o tempo que a gente foi morar nas casas, eu não tenho o que reclamar. Nenhum dos dois, nada. Nada.
entendeu? Porque até esse ato de chegar até acontecer esse homicídio, foi uma coisa bem, eu não sei se foi específica, como eu posso falar, ou se foi algo que aconteceu, porque era uma coisa que ou era ele ou era o outro. Então, assim, a gente que está no meio da família, a gente está vendo, que nem o caso, ele é cunhado, ele é marido da prima do Robson. Esse problema, essa confusão que teve, foi tudo geralmente em família deles, mesmo com eles, né? Então, assim, eu não posso te explicar especificamente assim da vida dele pessoal, porque eu não tenho entendimento da vida dele específica. Quando você teve conhecimento ali que todas essas essa discórdia, né, entre a família começou, você falou que seria por conta de mensagens de WhatsApp para a enteada do Diogo. Sim, E você chegou a perguntar pro Robson sobre se seria verídico essa situação de mensagem, se ele teria encaminhado alguma mensagem para essa menina, qual o sim, teor dessas mensagens. sim. Na época eu cheguei a procurar, mas ele nunca confirmou nada dessas informações, né? E você sabe dizer quantos anos a Sara tinha na época? Não lembro. Se ela era menor de Porque agora 14, ela tá bem maior, ela era menor de 14. era. E ele, na época que ele faleceu, você sabe, você lembra? Você sabe dizer a idade que ele tinha? 26. Acho que é 26 ou era 23, alguma coisa assim. Entendi. Você falou também que teve o homicídio, né? Mas antes desse homicídio, nessas desavenças todas, o Diogo e a Edilene, eles chegaram a mudar do Riacho Fundo para o entorno? Sim, eles chegaram a mudar para poder não ter esse conflito entre os dois e nem confusão. Ela chegou a evitar, mas o Diogo, mas não teve jeito. Tá. E em algum momento, né, você sabe dizer se o Robson foi lá no entorno procurar o Diogo para tirar satisfação? Se você souber dizer se você foi junto ou se você só ficou sabendo, Não, se você porque puder esclarecer se em algum momento o Diogo saiu aqui do Riacho Fundo e foi lá no entorno, né, para procurar o Diogo por conta dessa desavença entre eles. não, porque na época eu só vivia trabalhando. Trabalhando, então assim, igual eu tô te falando, tinha vez que eu não sabia nem onde é que ele estava. Tinha vez que quando eu chegava em casa, ele estava na casa da minha mãe, quando eu ia na casa da minha mãe, ele estava lá na quadra, era assim. Tá, mas em algum momento você teve conhecimento que ele saiu daqui e se dirigiu lá no entorno, atrás do Diogo? Se é do seu conhecimento, se isso aconteceu? Esse caso, eu vou ser bem sincera para você. Realmente, sim. Eu fiquei sabendo dessa situação, que ele andava no entorno, sim, lá pro lado do Goiás. Tá, assim, para a gente ser um pouco mais objetivo, para os jurados poderem entender. Ele foi na casa do Diogo atrás dele por conta dessa desavença? Se você puder responder para a gente sim ou não, para a gente poder ficar mais para os Sim, jurados. Foi, né? sim. Você sabe dizer ali se eles discutiram, se foi só Sim, uma porque já vez, teve se foram desavença mais dos dois. vezes? Já teve Hã? desavença dos dois e na época o Robson tinha ido na casa do Diogo procurar o Diogo. E você sabe dizer quantas vezes isso ocorreu? Isso eu não posso te informar, porque minha vida é só trabalho, cuidar dos meus meninos em casa, então não tem como tá, Entendi, mas ele chegou a confirmar para você que tinha ido atrás do Diogo. sim, no Goiás. Entendi. Você sabe informar o seguinte: se você já esclareceu aqui que o Diogo e a Edilene eles se mudaram para evitar o que acabou acontecendo, né? Isso. E aí ele acabou indo lá. Nesse dia, você sabe dizer por qual motivo que o Diogo estaria aqui no Riacho Fundo? Sim, porque a Edilene tinha feito a cirurgia e assim quando ela saiu da cirurgia, ela foi para casa da mãe dela, que é próxima à quadra de esporte. Tá. A mãe dela mora em frente à quadra de esporte? Isso. E entendi, em frente, né? E a Uhum. sua mãe? É já a casa assim do lado. Mais do lado, né? É. Entendi. É, já foi perguntado aqui pelo juiz, né, se você teve algum contato, ou se sabe dizer se o Diogo, tanto o Diogo e a Edilene, chegaram a ter algum contato ali, apesar deles serem tudo família, mas eu falo assim, do irmão da vítima, de outras pessoas ali, se eles chegaram a ter contato, Comigo não. não?
E com o irmão da vítima, você sabe dizer que ele também é primo da Edilene? Sim, no momento ele não pode comparecer à audiência, porque ele está sendo procurado. Pegou 23 anos de prisão por tentar molestar a minha sobrinha. Não Foi, só uma, foi as duas. foi sua sobrinha? Sim, as minhas duas sobrinhas. Ah, entendi. Tá, eu tô, eu tô satisfeita, Excelência. Obrigada, viu, Adriana, pelos Nada. esclarecimentos. Obrigado, doutora. Senhores jurados, senhores e senhoras jurados, têm perguntas? Se tiverem, por escrito, por intermédio dos oficiais. Ok. Mais alguma pergunta, doutora? Não, Excelência, Ok. perguntei se ele queria. Só um pouquinho. Não, não tem perguntas, não. Obrigada. Obrigado. Então, depoimento da senhora Adriana finalizado. Obrigado pela presença da senhora. Obrigado, Josafá. Oitiva da senhora Edilene Thiago de Jesus. Bom dia mais uma vez, senhora Bom Edilene. dia. Obrigado pela presença da senhora. A senhora é ex-companheira do Diogo? Então, é isso, É né? isso? Rapidinho, a gente já vai conversar. E ex-companheira do Diogo. É, A senhora é, permaneceu junto com o Diogo quanto tempo? Não, 14 anos, assim. Uhum. Nós deu pausa no nosso relacionamento quando aconteceu o fato, né? Tá. Rapidinho, a gente já vai chegar lá nos finalmente, né? Só deixa eu fazer essas perguntas iniciais. Certo. Então hoje a senhora já antecipou que retomou o relacionamento com o Diogo? Uhum. Foi? Aham, que ele é pai dos meus filhos. Tá. Então vocês estão Aham, em relação afetiva atualmente. sim. Tá. Então, em razão desse vínculo afetivo, o depoimento da senhora será sem o compromisso legal, mas a senhora tem um dever ético aqui de ajudar a justiça e responder de acordo com a verdade, tá bom? Tá bom. Então tá. Então já me antecipou aqui. 14 anos juntos com o Diogo, né? Exatamente. Quantos filhos? 4 filhos. Qual a idade dos filhos? Eu tenho uma filha que tem 18, que fez 18. Uhum. Tenho uma que tem 16. Eu tenho um filho que tem 15 e eu tenho uma filha que tem 12. Certo. Muito bem. E nesse tempo de convivência, nesses 14 anos, o Diogo tinha. Como é que era o comportamento do Diogo em casa? Ele é uma pessoa Ó, mas tranquila, uma pessoa nervosa, como é? não, tranquilo, né? Já tiveram algum Ele, problema? Eu, a senhora e não, ele, assim, de. não, assim, que não possa ter sido resolvido, né? Que não é Uhum. se resolveu. O Entendi. Diogo veio para a minha vida há 14 anos atrás, né? Uhum. Quando eu tinha a Sara, que tinha 4 anos, e a Camila tinha 3 anos de idade. Entendi. Então a Sara, ela é sua enteada, Ela né? é filha minha, É sua filha. minha filha. Aham. Entendi. E vamos lá. E sobre o Robson? A senhora conhecia o Robson? Assim, de companhia, assim, não, assim, convivimento, mas, Uhum. assim, o que eu conhecia do Robson era assim, tudo que acontecesse com a minha família, vamos supor, aconteceu um problema aqui grave. Sim, Minha família falava bem assim, minhas tias, meus parentes falavam, chama o Robson que ele resolve. Tipo assim, ele era aquele cara que a família achava que ele podia resolver os problemas de qualquer uma pessoa. Tudo que fizesse, você sabe o sim. que eu quero dizer, Eu né? sei, ele estava sempre, ele estava disponível para ajudar, para resolver os problemas. Tipo assim, se for uma confusão, Entendi. ele. Estava lá para resolver. Tá, e a senhora era prima do Robson? Exatamente. Mas tinha, tirando essa questão que a família chamava o Robson para resolver os problemas, a senhora era próxima dele? Tinha intimidade ou não? Não. Ele veio para cá por esses tempos. Ele já veio foragido, acho que veio de Santa Catarina, que tinha acontecido um problema com ele lá. Assim, ele relatou, né, que tinha acontecido um problema com ele lá. Uhum. Aí não dava mais para ele ficar lá na cidade onde ele estava. Entendi. Porque ele fazia algumas coisas que não. Né, cada um com suas escolhas de vida, mas ele fez umas coisas erradas. Entendi. E aí ele veio de Santa Catarina, e na época que ele veio para cá, ele tinha uma companheira, ele arrumou uma companheira aqui no. Ó, assim, quando ele chegou aqui, ele era sozinho. Sim. Mas só que eu sei, ele trocou de 3 companheiros em pouco tempo que ele foi para lá. Ele trocou de mulher, assim, que uma Muitas foi a vezes. Adriana,
Uhum. Tipo, a outra, acho que era a irmã da Adriana, que teve um pequeno lance, e a outra era uma prima minha. Sim, qual que é o nome dessa sua prima? Era Cristiane. Tá. Não, Cristiano, Hum, não convém. Diógenes, não convém, É, exatamente. é... Tudo bem. E a senhora ficou sabendo, como é que a senhora ficou sabendo da morte do Robson? Nesse dia, né, o Diogo me pegou lá no hospital, que eu faço tratamento de rins, né? Sim. Aí, nesse dia, liguei para ele, falei, olha, eu tô de alta, depois de 3 dias que eu estava internada lá, para fazer procedimento no rins, aí eu falei, olha, eu tô de alta. Aí ele, tá bom, eu vou te buscar, mas só que era assim, quando eu ia pro médico, eu tinha que deixar meus filhos com a minha mãe. Uhum. Então, quando eu saía de alta, que eu passava, pegava os filhos e ia embora. Certo. Aí passava na casa da sua mãe para E pegar as pegava os crianças. filhos para ir embora para Onde casa. é que era a casa da sua mãe? Lá na Kennedy 12C, conjunto 6, casa. Não, conjunto 7, casa 9. Aqui no Riacho também. Aham, Tá, aí a senhora passava e depois ia para casa, assim. isso. Aí nesse dia o Diogo passou lá no hospital, pegou a senhora e Isso, estavam indo na casa da sua mãe pegar as crianças. isso. E assim, né? Vou falar aqui para o senhor. Eu fui embora do Riacho Fundo, Hum, assim, logo no início, quando eu tive esse problema renal, que eu descobri lá no médico, a sim. médica me deu uma notícia muito triste, então eu desenvolvi ansiedade e depressão. Eu não dava conta de cuidar de mim. Eu, tipo assim, eu não. Esqueci o mundo, até meus próprios filhos eu abandonei. Eu só Uhum. simplesmente fechei a porta da minha casa, joguei a chave e falei, mãe, pelo amor de Deus, cuida dos meus filhos, que eu não dou conta, eu não dou conta, não dou conta. Aí a minha sogra, eu ainda morava no Riacho, aí minha sogra morava lá no Jardim A. Falei, sogra, deixa eu passar uns dias com você, porque eu tô mal, eu tô doente, eu preciso cuidar de mim. Porque se a tua cabeça não tá bom, o teu corpo não tá bom. Foi isso que aconteceu comigo. Aí tá bom, fomos embora pra lá. Passei um tempo, aí me recuperando, pedindo para Deus, né, para Deus me ajudar a sair daquela situação que eu me encontrava. Clamei a ele, pedi, me humilhei, falei, Senhor, por favor, me tira dessa situação, por favor. Aí o Diogo, ele, na minha vida, assim, eu falo para você, primeiramente o Senhor na minha vida, e depois ele, que me deu o suporte, que falou, olha, estou com você, não abro e na vida na morte, apesar dele ser um cara novo, eu tenho 36 anos, ele tem 30. Se fosse outro, na idade dele, o que ele fazia? Ah, tá doente, chuta para lá, vou embora, se vira que sou doente. Não, ele foi o pai, ele foi o marido que eu precisei, ele foi tudo na minha vida. Então, assim, Entendi. eu Entendi. Vamos lá, vamos evoluir aqui. É, e o Diogo tinha algum problema, alguma treta com o Robson? Olha, como eu estou te falando, né? Assim, Hum, estava doente, então ele me preservava. Porque era assim, eu estava tão doida do meu juízo que qualquer coisinha que você me falasse, eu já começava a me temer, eu queria sair do meio de gente, eu não queria ficar no meio de gente. Então ele me preservava de muitas coisas, mas que eu vi depois que eu fui lá para o Jardim Gá, aí eu falei assim, Dodô, eu tô tão doida aqui, vamos doutor é o Diogo, é, né? eu falei bem assim, vamos fazer o seguinte, fecha a nossa casa, vamos ver se nós compramos um lote no mato, eu preciso mexer com planta, eu preciso mexer com bicho, por favor. Aí ele olhou para mim, tu tá doida, mulher? Eu falei, por favor, me ajuda, me ajuda. Aí ele falou, vamos, nós nem tinha dinheiro, nós só conhecíamos um rapaz que vendia uns lotes, nós comprou o lote, nós foi trabalhando assim, ele trabalhava nos bicos dele de mecânico, aí todo mês ele dava R$ 500 pro cara, nós comprou o lote. Aí eu comecei a plantar, comecei a fazer as coisas, né? Foi melhorando as coisas. Aí eu falei bem assim para ele, falei, olha, vamos morar aqui, vamos estabelecer aqui, mas o meu primo, olha, o meu primo, Seu primo Robson. ele era audacioso. Se você for daqui do Riacho Fundo, o Jardim Gá, é uma pernada. E se você vai para um canto, você se recolheu, você saiu do seu canto, que você convivia há tantos anos, que você já tinha sua vida construída. Se você saiu daquele lugar para você evitar o problema e a pessoa ir atrás de você, olha a distância que é daqui, do Riacho Fundo para o Jardim Gá. E ainda assim, ele foi lá 2 vezes. Pois é, aí a senhora até já chegou num outro ponto. Ele foi lá e teve uma treta lá com o Diogo nessa vez que ele foi lá? Quando ele foi lá, Aham. eu acredito, se você não. Ó, eu não estou conversando com você, a rua é pública, mas você parar em frente, o lote, e você olhar para mim, você fazer gestos assim, como se tivesse armado,
Para mim, você tá me intimidando. Você praticamente botou eu para correr da onde que eu morava para outro lugar. Entendi. A senhora já Entendeu? saiu aqui, então, aqui do Riacho, antes, além desses problemas de saúde, do rim, também por causa dessa treta do Diogo com o Robson? Né? Porque, na verdade, assim, né? Eu só não queria confusão com ninguém, briga com ninguém. Uhum. Nós só não queria nada com ninguém. Entendi. E alguma vez eles chegaram a trocar socos ou trocar Não. tiro? Mostrou a arma um para o outro, alguma coisa assim? Olha, deixa eu te falar, né? Hum, O Robson, o Dodô me falou bem assim, que estava se sentindo muito ameaçado, porque era assim, ó, ele era maior, ele era grande. Então, assim, e ele era assim, ó, forte. Então, uma pessoa franzina, já conhecendo, ó, a fama dele, chegou aqui primeiro do que ele. entendi. Entendeu? Então, tipo Lá, assim, chegou lá de Santa Catarina primeiro que ele. exatamente, a fama dele, ele não era flor que se cheirava. Se ele falasse bem assim, eu vou fazer, você só podia esperar a hora dele que ele ia fazer, entendeu? Entendi. Aí nós não queríamos confusão, porque como é que você vai querer confusão, moço, com 4 filhos para criar? Como é que você vai querer confusão com uma mulher doente? Como você vai querer confusão? Se eu só tinha ele. Entendi. E essa treta, essa confusão entre o Diogo e o Robson começou por causa de quê? Ah, olha, eu não tinha conhecimento, né? Eu tive Aham. conhecimento por esses tempos, que a moça, inclusive a advogada ali, eu pedi ela para me saber o que que acontecia, o que estava acontecendo, porque Sim, eu não tinha acesso ao processo, não tinha como eu saber, né? Aí ela sim. foi me explicar que o meu primo mandava mensagens para minha filha, e se eu vou mentir para o senhor, não, se eu soubesse de uma coisa dessa, eu mesmo, como mãe, minha filha, menorzinha, porque ele tem o quê? Ele tinha uns 25 anos, 26 anos. A minha filha devia ter uns 13 na época. Eu, sendo mãe, eu sabendo de uma coisa dessa, eu não vou mentir para o senhor, não. Eu era capaz de eu ter feito, sabe lá Deus o quê? Entendi. E a senhora chegou a ver essas mensagens? Não, porque me poupava, né? Uhum. Na verdade, nem me envolveu nisso, né? Não, Mas a senhora chegou a conversar com a Sara? Ou algum outro familiar conversou com a Sara para saber se ela tinha recebido a mensagem? uh-uh. Não. A senhora soube dela ter falado que recebeu ou que não recebeu a mensagem? Gente, como é que Entendi. botar outro problema em cima do problema que eu já tinha? Oh, entendi. Não tinha como. E então a briga possivelmente começou por causa dessas mensagens aí, né? Certo. O Robson tinha carro nessa época? Foi lá no Jardim Ingá, atrás de vocês, ele tinha carro? Não, não tinha carro, mas estava com outras pessoas. Entendi. E o Diogo tinha carro? Tinha. Qual que era o carro que ele tinha? A Ele senhora se tinha. lembra? Acho que era uma Chevy, Chevy é aquela, uma igual Chevy Saveiro, que só tem não tem a caçamba. reciclagem nela, né? Entendi. E carro assim, fechado, sem ser de caçamba. Tinha algum outro carro? Qual que era o carro do pai do Diogo? Uma Export. Certo. E o Diogo não Só tinha. que ele me buscou. No dia que no hospital o pai dele emprestou para ele, ele me buscou. Ah, ele foi te buscar nessa Export. Que cor que era? Preta. Uhum. Além desse, o Diogo tinha algum outro carro, sem ser a Chevy ou usar a Export do pai? Tinha. Qual? Um Astra. Um Astra. Qual que era a cor do Astra? Prata. Tá. Se a senhora sabe dizer se nesse dia. Ah, não, a senhora já respondeu, né? Nesse dia estava na Export vindo do hospital. Então tá. Tá, nesse dia, aí a senhora falou que o Diogo te pegou, te levou para o Ele hospital. pegou lá na HUB, Tá, né? aí Que vocês. eu estava internada era na HUB. Sim, aí foi para casa, né? Sim, só para pegar os meninos e vir embora. E como é que a Não, senhora ficou sabendo da morte do Robson? estava dentro da casa da minha mãe deitada, porque eu estava de cirurgia, né? Aham, Eu tinha feito procedimento. Aí eu estava deitada. Falei, mãe, eu vou descansar aqui só um pouco, porque eu tava já se andei recuperando. demais, eu não posso andar muito. Sim. Aí ela falou assim, tá bom, minha filha, daqui a pouco. Aí eu fiquei sabendo, assim, né? Porque o pessoal entrou lá no alvoroço. Alguém foi lá na casa avisar? Na casa da minha mãe. Porque tinha muita gente lá, Aham. mas eu não sei quem especificamente avisou. A casa da sua mãe é próxima lá da quadra de esporte, onde o Robson foi? É em frente? E a quadra de esporte lá é só uma rua, Uhum.
Aí a casa da minha mãe é assim, o transporte é assim, tipo, não é muito longe, não dá Sim. muitos. Quando a senhora chegou do hospital, a quadra de esporte estava movimentada? Tinha muita gente lá ou estava vazia? Já brincando já lá. E assim, quando não tem adulto, tem criança, né? Os meninos. Sim, estava movimentada, não estava Igual deserta, não. não tava, não. Tá. E que horas que foi que esse alvoroço aí começou? Eu acredito que nós saímos de lá, eu recebi o alta, eram umas 4 e pouco, umas 5 e pouco. Eu não sei te falar assim a hora exatamente que era, que eu não sei. Tá. Nessa hora que teve o alvoroço, o Diogo estava em casa? Não, ele tinha ficado lá, ó. Eu entrei, aí ele falou: pega lá as coisas dos meninos, as mochilas, Aham. que eu vou ficar te esperando aqui. Eu falei: tá bom. Aí eu entrei, descansei um pouco. Aí minha mãe falou: ó, tô arrumando a mochila dos meninos. Eu falei: tá bom, mãe, faz favor para mim, porque eu já vou embora. Entendi. Mas aí ele ficou em casa ou ele deu uma saída? Não, ficou lá mesmo, na frente Na da casa da casa, minha mãe. na Não frente da podia casa sair da pra sua onde? mãe. Eu não tô te falando, ele não podia sair, não. Ele tava com medo do cara. Entendi. Tipo, com medo de uma pessoa, sendo que eu sei que homem ter medo de outro homem é brincadeira. Não é uma brincadeira, não, é uma coisa séria. Ele tava com medo do cara, porque sabia das coisas que o cara já tinha cometido. Então, procurava no caçapa mesmo. Entendi. E depois que comunicaram o que veio o alvoroço lá, o Diogo estava em casa ou ele não estava em casa? Não, aí ele já saiu, né? Aí eu não vi, que Ele eu não saiu. vi. Não Tá. posso falar assim, se ele saiu na hora, se ele saiu depois, não sei. Eu estava deitada, eu não vi. E a senhora conversou com. E que dia que a senhora teve contato de novo com o Diogo? Passou um tempo. Um tempo bom. Vocês falaram por telefone Pô, ele ligou. e falou alguma coisa sobre a morte do Robson? Ele falou assim para mim: eu fiz uma coisa que eu tô arrependido. Fiz uma coisa que eu estraguei minha vida. E agora, como é que vai ficar vocês? E agora? E só chorava, só chorava. Só chorava, chorava, chorava. Entendi. Alguém falou alguma coisa para a senhora de quem tinha matado o Robson? Foi isso mesmo, o pessoal que comentou lá. Minha mãe estava lá. Uhum, entendi. O Diogo está residindo atualmente com a senhora? Sim, ele que é o provedor da casa, moço. Ele que faz tudo pra gente. Ok. Eu não tenho mais perguntas. Passo as perguntas para o promotor, doutor Márcio. Sem perguntas do doutor Márcio, passo as perguntas à defesa, a doutora Verônica. Bom dia, Edilene. Bom dia. Edilene, essa confusão, assim, quando iniciou, né, essa desavença entre os dois lá, o Diogo chegou a te dizer por que que era? Ele não me disse logo na época, né, que aconteceu, ele não me disse, porque eu falei para ele aqui, né, que eu estava doente, estava perturbado do juiz, né? Aí eu já fiquei sabendo depois, porque o meu primo estava querendo ter um relacionamento com a minha filha de 13 anos. E, como se diz, você sabe quanto tempo durou essa desavença entre eles? Se foi Não, um mês, dois, se foi muito não tempo? sei. Não tinha, assim, desavença, assim, porque nós fizemos de tudo para sair, então nós evitávamos, não teve, assim. E o Diogo, ele costumava andar armado ou foi só nessa situação, por essa situação? Você Se eu sabe? falar para você que eu já vi ele armado, eu estou mentindo. Se eu falar para mim que eu sabia dessa arma, eu estou mentindo, que eu não sabia disso. Como que você vai como? Doente. Eu estava mal mesmo, eu estava muito, muito mal. Estava ruim, assim, de um jeito assim que. Como que ele ia fazer para mostrar uma coisa dessa para mim? Uma pessoa doente, debilitada. Eu estava dando pela graça e a misericórdia de Deus, porque se não fosse isso. E aí aconteceu isso, você falou que vocês deram uma pausa, mas depois vocês retomaram o relacionamento. Sim, porque eu entendi assim, olha, ele não me abandonou. Quando eu precisei dele, ele não me abandonou. Ele não me deixou só. Como que na necessidade dele eu ia fazer uma coisa dessa? Que eu ia ser covarde. Porque quando a família minha podia ter me ajudado, não me ajudou. A minha família não procurou, tu tá bem? Como é que tu tá? Eu passava 10 dias internado em hospital. Alguém ligava para mim? A não ser ele ir pro médico. Olha, eu não posso dormir, por causa da época da Covid.
Aí depois eu peguei Covid, você tá entendendo? Tipo, eu tava ruim do rim, aí eu peguei Covid, chikungunya dentro, tudo imagina que você pode. Eu não podia abandonar ele, eu não podia, tipo, era de mim. Se eu fizesse uma coisa dessa, eu tava sendo covarde. Entendi. Aí, Edilene, depois disso, o Diogo chegou a ser preso? Olha, ele foi preso lá no Jardim Gá, trabalhando na oficina, porque ele mesmo foragido, ele caçou um mês de trabalhar para dar comida para a gente, para dar o mínimo, porque Então, esse período todo ele se manteve trabalhando para poder cuidar de trabalhava, você e dos filhos, né? trabalhava exatamente. Meus filhos para a escola, ele levava os meus filhos para a escola cedo. As meninas estudavam de manhã. Ele passava, deixava a menina para a escola, eu ficava em casa, os outros dois que estudavam à tarde, ele deixava na escola e ia para trabalhar para a oficina. Entendi. Trabalhar. E ele passou quanto tempo preso, quando ele chegou a ser preso, né? Por Ele conta de passou 30 dias. 30 dias. Uhum. E você sabe dizer, né, você como sendo companheira dele, se ele apresentou a arma lá que foi utilizada? Sim, apresentou. Ele deu para ele. E depois de Deixou ele. quanto tempo desse homicídio ele ainda guardou essa arma lá? Eu acho Se que você... ele guardou pelos uns 2 anos. Desde o tempo que aconteceu. Aconteceu, aí ele só foi para aquilo, guardou e não deu. Falou, no dia que acontecer, eu não vou me entregar, porque eu não posso me entregar, porque tenho vocês. Para não dar conta para vocês. Mas no dia que acontecer, tá aqui. Porque Tá, foi o que aconteceu. Ele entendi. entregou. E você falou que já está com ele tem 14 anos, né? Uhum. Antes disso, o Diogo já se envolveu em algum outro fato? Não, tem nada, nunca nada. E posterior a esse acontecimento, o Diogo também já se envolveu em alguma outra Não que situação? eu saiba. Não que eu saiba, não do meu conhecimento. Já teve algum processo? É isso que eu estou te perguntando, algum processo, alguma coisa de delegacia? Acho que não. Não? E como é que era o Diogo, assim, na vizinhança, assim? Era uma pessoa tranquila? Não. Que aqui nunca dizia não para as pessoas, nunca dizia não. Podia não ter, mas falava bem assim para mim. Eu vou ver se fulano me empresta. As pessoas iam lá, não tem como tu me prestar um dinheiro, eu preciso pagar uma coisa, eu estou apertado. Ele não tinha, não, mas peraí que eu vou ver se eu arrumo com fulano. Ele pegava o nome dele para emprestar para a pessoa. Ele tipo ajudava as pessoas. Comida na rua que nós ganhava, que nós reciclava na época. Antes disso tudo, reciclava, juntava, dava para as pessoas. Sempre foi uma pessoa boa, de coração bom. E seu primo, como é que ele era, assim? Você já esclareceu o temperamento dele? Você sabe dizer se ele fazia uso de entorpecentes? Se ele Sim, era uma pessoa, né, que, assim, com temperamento mais forte? era. Ó, ele usava cocaína, ele usava maconha. Isso assim, é só o que eu sei. Olha os que eu não sei. E ele era para frente. Era para frente. Era para frente, assim. Se você olhasse para ele, se ele não gostasse do jeito que você estava olhando, ele já ia te perguntar o que é que estava me olhando. Já intimidava mesmo. Hum. E em algum momento você ficou sabendo, assim, fora essas 2 vezes que ele foi no Jardim Gá, em algum outro momento você ficou sabendo se ele estava ameaçando o Diogo? Foi. Aí no Riacho Fundo. Antes de nós se mudar, eu internada, né? Antes de eu querer mudar. Eu justamente quis ir embora por conta disso daí. Que ele foi na porta de casa lá no Riacho Fundo. Que o próprio vizinho nosso falou bem assim, ó. Ele aí, ó. Aí, ó. Tá. Aí do lado aí na casa. Tipo, querendo avisar pra ele tomar cuidado que o rapaz estava lá. Então, tipo, como é que você vai andar com medo de uma pessoa? Entendi. Tá bom. Eu tô satisfeita, obrigada, viu? Obrigado, doutora. Os senhores e senhoras jurados têm alguma pergunta? Não? Ok, finalizado o depoimento da senhora Edilene. Obrigado, senhora Edilene.